Você já se perguntou, e se eu tivesse continuado? Quando a gente é mais novo, a gente tem muitos sonhos, muitas idealizações, muitos projetos. E quando a gente cresce, a gente perde boa parte disso, porque a gente toma um balde de água fria na nossa cabeça, porque quando a gente é mais novo, tudo parece que é simples, tudo parece que é fácil. Eu, por exemplo, eu tinha a idealização de que quando eu chegasse nos meus 18 anos, eu estaria fazendo a minha faculdade, eu estaria com meu carro próprio, e eu não consegui nada disso. Nunca fiz faculdade na minha vida e não tenho meu carro próprio, pelo menos tenho minha carteira de motorista, que já é alguma coisa, mas não consegui alcançar aquilo que eu idealizava. Porque quando a gente cresce, a gente percebe que as coisas não são conquistadas de forma fácil. A gente percebe que pra gente conseguir e conquistar aquilo que a gente quer, é uma luta e hábitos diários que a gente tem que ter. E eu tô lendo esse livro aqui, Hábitos Atômicos, do James Clear. Não vou mentir, tô procrastinando pra ler, se vocês podem ver até aqui, que eu não cheguei nem na metade do livro. Mas o pouco que eu li, ele tem me despertado. E o autor, ele conta no começo desse livro que ele sofreu um acidente lá no ensino médio, no colégio, que ele era jogador de beisebol e ele recebeu um taco de beisebol na cara dele e ele teve que ficar internado, teve que ter reabilitação, porque foi um acidente feio. Então ele teve que reaprender algumas questões na vida dele. E eu me identifiquei com ele por conta que, como já comentei no vídeo passado, é uma coisa que eu estou reaprendendo a viver novamente. E eu tô tentando aplicar hábitos atômicos, pequenos hábitos, que esse é o significado, que vão me fazer melhorar como pessoa. E quando eu li os primeiros capítulos desse livro, eu fui dormir com a minha cabeça muito cheia um dia, pensando, e se eu tivesse continuado lá atrás com os meus planos? Porque com meus 12 anos, eu já tinha essa ideia de ter o meu canal no YouTube, de começar a gravar os meus vídeos, mas nunca consegui ter a disciplina de continuar. Porque a gente é muito imediatista, a gente quer viralizar de um dia pra noite, a gente quer ter milhões de seguidores de um dia pra noite, porque, querendo ou não, a gente fica se identificando, ou melhor, a gente fica se vendo nos youtubers que já são grandes. Mas a gente esquece que hoje em dia eles são grandes, mas lá no começo eles não eram. Então, eu falo pra mim mesma, eu tenho que colocar isso na minha cabeça, de que se eu quero chegar a tal lugar, eu não vou começar no maior patamar. Eu vou começar lá pequenininho. E é isso em tudo na vida. E como eu disse lá no começo do vídeo, eu nunca fiz faculdade na minha vida. Eu só fiz cursos técnicos. Tenho 2 cursos técnicos, que é de administração e de modelagem do vestuário, que é o que eu sigo hoje, que é ser modelista. E eu até hoje, eu não vou mentir, eu me sinto muito mal, porque eu nunca consegui fazer uma faculdade. Porque no meu 3º ano, que normalmente quando a gente tá no 3º ano, a gente faz o Enem para conseguir uma bolsa. E falar isso me dói um pouco, porque no meu 3º ano eu fui fazer o Enem, né? E quando tava terminando, gente, quando tava terminando, 5h30, a minha prova, o meu celular, que eu tinha esquecido de desligar o alarme, que se eu não me engano, eu tava tomando remédio nessa época, que eu não tava muito bem, e eu já tinha parado de tomar, mas eu esqueci de tirar esse alarme. Tocou! Eu já tinha passado a minha redação a limpo, eu já tinha tava terminando de passar as coisas pro gabarito, as respostas pro gabarito, e meu alarme, 5h30 da tarde, tocou. E eu sentindo aquele celular vibrar embaixo da minha carteira, e eu pedindo, meu Deus, que não seja meu celular, que não seja meu celular, e era meu celular. E eu fui desclassificada do Enem por conta disso. Eu chorei tanto naquele dia, chorei muito naquele dia, porque eu não consegui fazer o Enem. E eu tinha certeza que eu ia me sair bem na redação, porque era um tema da redação, eu não lembro qual era o tema, mas era um tema da redação que eu tinha, assim, um pouco mais de conhecimento, e eu tava muito confiante.
Aí eu lembro que eu liguei pro meu pai chorando pra ele ir me buscar, porque eu tinha ido de ônibus, né? Pra me buscar, porque, pai, eu não consegui, fui desclassificada e tal, e chorei. Nossa, mas eu chorei. Me sinto mal, querendo ou não, até hoje, por conta disso, porque eu não consegui fazer a faculdade que eu queria. Eu creio que tudo nessa vida tem um propósito. Então, se eu não conseguir fazer uma faculdade até hoje, é porque não era pra ser, né? Depois disso, eu não fiz mais o Enem. E tenho vontade, sim, de refazer um dia, mas por enquanto não está nos meus planos. Por quê? Porque mesmo que eu não tenha conseguido fazer a faculdade, eu fiz 2 cursos profissionalizantes, 2 cursos técnicos. É o que eu estou me sustentando até hoje. Eu estou tentando aplicar o que eu estudei nesses 2 cursos na minha vida. E ele tem me ajudado muito. Eu consigo ter a capacidade de conseguir. É claro que é o começo, mas eu consigo ter capacidade de gerir um pequeno negócio que é o meu ateliê. Está parado, né, por esse ano por conta da questão de saúde, como comentei, mas é o que tem me ajudado a fazer aquilo que eu quero. Mas o meu problema, desde pequena, eu não consigo continuar o que eu me proponho a fazer. Esse é o meu pecado. E eu creio que é o pecado de muita gente, e isso é chamado da famosa procrastinação. Quando eu li os primeiros capítulos desse livro, eu fiquei muito pensativa, que eu falava, eu quero voltar no tempo e mudar meu passado. Como eu gostaria de fazer isso, mas a gente sabe que não é possível. Se for possível, alguém me fale, por favor. Mas até onde eu sei, não é possível de fazer isso. E eu pensava comigo assim na cama, meu Deus, se eu tivesse continuado gravar vídeo, se eu tivesse continuado estudando, se eu tivesse me empenhado um pouco mais, e se. E aí me veio um plim assim na cabeça. Mas agora, o que eu vou fazer pra melhorar? Se a Thalita de 10 anos atrás não conseguiu fazer com que você esteja no seu melhor hoje, por que a Thalita atual não faz o seu melhor hoje para que 10 anos na frente você esteja onde você quer estar? Então é isso que eu tô tentando aplicar na minha vida. Esses pequenos hábitos para tentar melhorar. Não é fácil, o autor mesmo fala no livro que não é fácil, principalmente quebrar hábitos ruins. E o meu hábito ruim hoje é ficar muito tempo na frente da tela. Eu creio que é o hábito ruim da maior porcentagem das pessoas hoje. Que a gente, querendo ou não, a gente fica ali naquela dopamina barata, scrollando, até não querer mais. E a gente tem essa falsa sensação, eu falo por mim, e eu creio que você também. Mas eu tenho essa falsa sensação de que eu tô sendo útil. Sendo que na realidade eu só tô perdendo meu tempo, enquanto eu poderia estar aplicando ou fazendo alguma coisa que poderia melhorar a minha vida. Nesse mudar de vida, como eu comentei, a gente fica se visualizando em pessoas que não são no nosso estado atual. Igual, eu quero ter um YouTube com milhares de inscritos, mas eu fico olhando para os youtubers grandes que já têm equipamentos muito melhores que os meus. Eu mesma, vocês podem ver o vídeo antigo, o primeiro vídeo que eu postei, tem 2 meses já que eu postei. 2. E eu não tava querendo postar, sabe por quê? Porque eu não tinha o microfone necessário. Gente, um microfone bom pra poder gravar vídeo custa mais de R$1.000. Da onde que eu vou tirar mais de R$1.000 pra comprar um microfone? Não tenho dinheiro pra isso, é bem a realidade. Então, já que eu tenho uma ring light, mesmo que seja da mais baratinha, e um celular com a câmera boa, o que está me impedindo de gravar vídeo? Não tenho a oratória mais profissional do mundo, minha oratória é horrível. Não tenho a extravagância ou a vontade de continuar falando, não tenho. Mas isso são coisas que vai melhorando conforme for praticando. Então eu não tenho que ficar me cobrando uma coisa que eu não sou, mas sim continuar praticando e me tornar aquilo que eu quero ser. E eu só vou conseguir ser o que eu quero fazendo. Essa é bem a verdade. Bom, nesse desafio dos 90 dias que eu quero fazer, um dos meus objetivos é emagrecer. Eu sempre fui uma pessoa mais magra
E eu sempre pesei lá na casa dos 45 a 50 quilos. Gente, hoje eu estou pesando 65. Então, assim, foram mais de 15 quilos que eu engordei. E por conta de questões de saúde, depressão, ansiedade, por conta disso que eu engordei. E eu não gosto da situação que eu me encontro hoje no meu corpo. Não é só por conta de estética, é por conta de sedentarismo mesmo, porque qualquer coisa que eu vou fazer, seja andar um pouco, seja correr, seja subir um morro, eu me sinto cansada. E isso, querendo ou não, é por conta da saúde que o meu corpo se encontra. Então, uma das coisas que eu quero mudar nesses 90 dias é emagrecer. Não quero voltar até os quilos que eu tinha, porque também era muito magra. Então, eu tendo um peso mais adequado para o meu corpo, eu conseguindo me movimentar melhor, sem me cansar fácil, já é uma conquista para mim. O meu objetivo é me tornar uma pessoa mais ativa. E eu já comecei, se eu não me engano, eu não lembro muito bem a data exata, mas foi no começo de junho, eu comecei a fazer pilates. E é uma coisa que tá me ajudando muito, porque gente, eu detesto fazer academia. Tem gente que ama, mas eu não gosto de fazer academia. Não é da minha natureza fazer academia. E eu me encontrei no Pilates. O Pilates é que tem me ajudado. Já tô sentindo melhora na minha disposição, na minha flexibilidade e até na minha respiração, para vocês terem uma noção. E voltando sobre o livro que eu comentei com vocês, o autor ele fala que pra gente conquistar o que a gente quer, não é de uma hora para outra. É com disciplina, com pequenos hábitos. E ele fala para a gente criar sistemas onde a gente vai conseguir fazer esses hábitos. Como eu comentei também, eu falei que eu fico scrollando muito as minhas redes sociais. É um hábito que eu não quero ter. É um hábito ruim e é um hábito difícil de quebrar. Mas é um hábito que não está acrescentando em nada. Então é uma coisa que eu tenho que cortar na minha vida. E como que eu pensei em fazer isso? Não pegar o celular nas primeiras horas do dia e não pegar o celular nas últimas horas do dia. Isso já vai, melhorar o meu sono. Porque, querendo ou não, o sono também é uma coisa que melhora a nossa disposição. Então, esse desafio de 90 dias que eu vou fazer e eu vou trazer aqui pro canal é para melhorar esses pequenos hábitos. E essas primeiras semanas, da primeira à quarta semana, eu vou continuar com esses pequenos hábitos que eu já estou incrementando, que é o Pilates, que é acordar cedo, e acrescentar um pouco mais. Porque também, gente, quando a gente quer começar a melhorar as nossas questões da nossa vida, não é fazer uma rotina gigante e não conseguir seguir. Porque se você não sabe, se a gente tem uma rotina enorme, é mais difícil da gente seguir e é mais fácil da gente procrastinar e não conseguir fazer. Então tem que ser uma mudança mínima, porque a gente tá tão automático, a gente tá tão rápido, que a gente quer mudar de uma hora para outra, que a gente quer colocar tudo de uma hora para outra e a gente não vai conseguir. A gente só vai se frustrar e só vamos parar. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer gradativamente, pacientemente, até a gente conseguir. E eu vou, nessas primeiras semanas, nesse primeiro mês, né, que são 4 semanas, mudar alguns hábitos ruins e acrescentar alguns hábitos bons. E eu vou trazer aqui pra vocês esses 90 dias, esses 3 meses, até eu concluir. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. E se você não for inscrito, se inscreva para estar acompanhando esse processo que estarei passando aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!